Você lembra da sua primeira máquina quando você instalou ou não? Que eu instalei, na época, era aquelas épocas dos ACJ, né? Então a gente quebrava a parede mesmo na marreta, lá, paredona de cimento, concreto, para instalar, porque não tinha split na época, né? Sim. Os únicos split que eu lembro, o primeiro split que eu vi na época era um Consul, que o controle remoto era por um cabo flat, assim, sabe? Nossa, na época que era um trambolho, um controle assim, ó. Primeiro split que eu vi na minha vida, depois... Não, e o seu primeiro split, seu primeiro split, você lembra? Lembro. E aí, como que foi a sensação de você instalar esse seu primeiro split? Foi diferente, né? Porque, tipo, você pega um ACJ, por exemplo, e divide ele ali em duas partes, né? Aí você fala, o tubinho que tá separando o condensador do evaporador. Então, aí você vê a evolução, né? Porque como eu comecei naquelas máquinas quadradas que eram os dinossauros, aí você vê a evolução daquilo que é hoje. Nossa, é muito diferente. Então. Suava assim, igual pano de cuscuz? Como que era? Tampa de chaleira, como que era? A gente suava bastante quando era quebrar para instalar os ACJ, mas na época também, você pegava as paredes para furar, não tinha essas ferramentas de hoje, né? Era tudo na marreta. Sim. Marreta, e você teve que também fazer bastante curso, era muito diferente instalar um split. Como é que foi nessa época, assim, na questão de instalação? Você sair, porque pelo que a gente vê, a gente é leigo, né, Naldão? Mas um ACJ você coloca ali, era muito mais. O split Sim. não, o split já tem você já tem que ter uma muita experiência a mais, muita manja a mais. A diferença hoje, de antigamente para hoje, é absurda a diferença, né? Porque antigamente não tinha essa questão de repente, fazer uma solda com nitrogênio, você fazer vácuo, não tinha isso, cara. Era legal. Tanto que as tubulações, elas já vinham com gás, e você só... Era engate rápido, né? Sim. Você vinha lá a metragem da tubulação, a condensadora já vinha com o fluido, a evaporadora com fluido e a linha com fluido. Você só fazia o engate rápido e pronto. Era assim antigamente. Aí depois que veio essa questão de... A Jéssica deu sorte, né? Já pegou o bonde andando. Eu ia até perguntar para ela, você chegou a instalar uma CJ já? Não é da minha época. Meu pai, né? Porque como eu já venho desse ramo, meu pai já trabalha no mercado há muito tempo. Eu lembro que até numa casa que a gente morava tinha um ACJ. Então, eu lembro do meu pai colocando, e era uma casa de madeira. Eu lembro que, na verdade, a janela fechava e segurava o ACJ. Mas era isso. Mas daqui a pouco já mudou e já começou os splits. Então, eu peguei muito pouco essa cultura do ACJ. Mas pegou on-off, né? Já não chegou no inverter direto, ainda né? Não, depois que foi pro inverter, que nem a gente fala, né? Instalou com 50 centímetros de tubo, funciona, tá até hoje funcionando e tá tranquilo. Hoje já não, né? Hoje já a tecnologia mudou muito, então você já tem que ter conhecimento, ferramentas, então hoje mudou bastante o mercado. Ô, Gustavo, eu tenho certeza que tem muita gente aí querendo saber essa sigla ACJ. Galera, ACJ, ar-condicionado de janela, tá? Que hoje já tem poucos fabricantes que ainda fabricam, né? Muito fabricam poucos. o ACJ. Que ainda existe o mercado, né? Acho que o Rio de Janeiro é um mercado bastante gigante, né? A gente estava conversando outro dia com um fabricante, acho que Rio de Janeiro, Bahia também, ainda existem mercados e alguns fabricantes ainda fabricam, até para facilitar, porque tem muita gente que não quer tirar o buraco lá da parede, né, cara? Então... Eu acho que tem muitos prédios que ainda não foram projetados também, né, para splits, que não tem locais como colocar, então eu acho que ainda o ACJ ainda é uma opção. É uma opção, né? Porque tem fabricantes que modernizaram o ACJ, né? Que agora já tem inverter também, né? Então já modernizaram até para ter uma tecnologia diferenciada para esses ambientes que não tem como colocar, né? Então, eu acho que é uma coisa que... Agora, aproveitando que a gente estava batendo um papo aí, falando um pouquinho, eu queria que você contasse um pouquinho, Jéssica, sua história, como é que foi, como é que você começou. Eu sei que você acabou de falar que através do seu pai e tudo, mas conta pra gente como é que foi, quais são os desafios aí que você enfrenta hoje. Conta um pouquinho da sua história aí pra galera que tá querendo saber. E a gente também, né, Naldão? A gente também quer saber um pouquinho, né, da história da Jéssica. E aí, galera, você que está assistindo aí, dá uma moral pra gente, dá aquele like aí, tá? E lembrando que o próximo pode ser você estar sentado aqui nessa mesa e contar um pouco da tua história, beleza? É isso aí.
Então, eu já tô nesse ramo já vai fazer 10 anos, né? Então, já veio de família. Meu pai trabalha no mercado há uns 23 anos, mais ou menos. Então, eu cresci vendo isso. Meus irmãos trabalham, todo mundo trabalha com isso. Então, eu me apaixonei por esse mercado de ar-condicionado. Então, nasci vendo isso daí. Só que trabalhar com a minha família não deu certo. Então, a gente brigava muito porque são ideias diferentes. Eu acabei decidindo abrir a minha empresa. Né? A gente se dá bem hoje, a minha família, porém cada um tem sua empresa. Eu tenho a minha, meu pai tem a dele e meu irmão tem a dele. Então, mas todo mundo trabalha nesse ramo. Então, eu comecei muito na área comercial, né? Então, sempre vendendo, mesmo na empresa do meu pai, vendendo, e eu vi um potencial gigantesco na área de climatização. Porque é um mercado que é uma necessidade, todo mundo precisa. Então, isso que a gente está falando hoje de splits, né? Que a gente fala muito conforto. Aham. Mas se a gente pegar uma refrigeração, é um mercado muito gigante. Então, que se torna uma necessidade. E hoje, com a demanda do calor, com as altas temperaturas, então você vê que cada dia se torna mais essencial. E na época já era uma mão de obra que não era tão qualificada. Então, um mercado muito carente. Então, eu sempre tive essa visão olhando o mercado lá na frente. Já sempre pensei, é um mercado que exige uma mão de obra técnica, uma mão de obra que, ao meu ver, agora é muito carente, e é um mercado em grande expansão. Então, tem tudo para crescer. Então, foi aí que eu comecei a estudar mais e me apaixonar cada vez mais pelo mercado. Daí que eu fui para São Bento do Sul, né, que é a cidade que hoje eu tenho a empresa, JH Clima, e abri a empresa lá. E agora eu tô em São Paulo, que eu vim abrir aqui também. Então, Show de começou bola, assim hein? o mercado. Legal, né? Show de bola. Aqui. E o Edson, hein? Desde 1988. Edson, antes de você mexer com ar-condicionado, você fazia o quê? Qual era a tua profissão antes de entrar nesse segmento? Então, nesse ano exatamente, eu entrei numa empresa que hoje não existe mais, lá na Vila Olímpia. Era uma autorizada da Springer Carrier. Ah, Eu entrei como office boy lá. Aí eu tinha acesso à oficina. Na Vila Olímpia? Na Vila Olímpia, na Rua das Olimpíadas ali. sim. Aí Você eu... conheceu, né, Naldão? Pode ter sido. Rua, Você Rua lembra o das nome da empresa? Olimpíadas 194, E chamava Spring Service, Spring Comercial Limitado, Service. em frente à Febo. Ah, meu Deus do céu. Lembra da Febo? Conheço, por isso que eu tô te perguntando. Então, e eu entrei lá como office boy. Aí nessas, às vezes, a pessoa fazia o cafezinho, a mulher falava, leva pros meninos na oficina. Aí eu ia, levava o cafezinho e via aquelas máquinas e tal, o pessoal tudo... Chegava aquele negócio todo esbagaçado, aí saía bonitinho, né? Tudo reformado. Aí eu fiquei, né? Eu olhei e falei, caramba, que legal, né? Eu perguntava, o que é isso? O que é aquilo? Tal, tal. E eu acabei me interessando, né? Em consertar. Aí, às vezes, eu ajudava a lavar as peças, quando não tinha serviço na rua, né? De office boy. Aí o chefe da oficina falou, você gostaria de trabalhar aqui com a gente? Aí eu falei, eu gostaria, né? Só que aí precisa do patrão lá o autorizar. Aí ele foi, conversou com o dono da empresa, ele me mandou para a oficina. Aí nessa eu comecei a fazer a manutenção preventiva, né? Que eles jogavam na rua. A manutenção preventiva na época era o quê? Troca de filtro dos ACJ. Tirar a frente plástica, cortar o filtrinho, jogar um bactericidinha lá, passar Dar uma higienizada. dar uma higienizada, pincelzinho. Essa era a manutenção preventiva da Que época. louco. Caramba. Aí nisso fui me interessando, fui aprendendo parte elétrica, tal, e foi fluindo. Sabia que nessa época aí, o escritório da Revista do Frio, a Revista do Frio, na verdade, era ali na Vila Olímpia. Ah, que legal. Casa do Autor. Na rua Casa do Casa Autor, do nessa Autor. época. Por isso que eu tô te perguntando, que eu te perguntei, né? Sim, sim. Pra tirar essa Conheci dúvida e muito saber o ali. nome da Aquela época, eu lembro quando eu comecei a trabalhar naquela época, não tinha prédio algum ali. Não. Era só E as dentro de ruas, casa. Sim. as ruas eram todas de paralelepípedo, Sim, né? sim. Toda paralelepípedo Existe até inundava quando comunidade chovia, ali, né? lembra? Tinha ou não? comunidade ali, né? Tinha. Reinaldo, você lembra quando chovia que acontecia lá? Lembro. E você lembra que também tinha a comunidade, a favela que ela começava ali na Avenida Santo Amaro e ela Sim. acabava na Funchal, que é a Sim. Avenida Nova Faria Lima hoje. Sim, sim. Tinha Casa na antigo, época, né? ali perto onde é o bombeiro hoje, Aham. ali tinha também uma comunidade, na Juscelino tinha Isso, também. isso aí, bastante ali. Funchal. Eu lembro tudo ali, eu rodava aquilo tudo, molecão. Tinha... Mas não vamos revelar nossa idade, não. Não, Eu ia falar agora, galera, os caras estão conversando aqui, meu.
E aí a gente fica meio perdido, né? Mas tudo bem, é bom a gente saber das histórias. Você vê que tem história no nossas mercado. histórias. Dias de luta, dias de glória. né?